Pessoal, boa noite, tudo bem? Trazendo uma atualização aí para vocês e fica a pergunta, será que o presidente vai para tudo ou nada? Será que o presidente vai ficar já partindo ali para as últimas consequências? É a pergunta que a gente vai trazer, mas antes disso tem muita coisa para a gente pensar nesse meio tempo, tá bom? Lembrando, se você está chegando aí, dá uma olhada, ver se a sua inscrição está inscrito, se você já é inscrito, se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever e se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Quando você dá o like, faz um comentário aí embaixo, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua te recomendando o nosso material, tá bom? Então, pessoal, hoje o que aconteceu? O senador republicano Ron Johnson, como eu avisei a vocês no vídeo de hoje pela manhã, se você não assistiu, assista, eu trouxe conteúdos muito importantes. Ele é presidente da poderosa Comissão de Segurança Interna em Assuntos Governamentais. Ele marcou para hoje, uma audiência para investigar problemas no pleito de 2020, tá bom? E ontem, por exemplo, numa entrevista ao Washington Post, ele falou que não pretendia contestar a decisão lá do colegiado, que vai acontecer no dia 6, porque nas palavras dele, fazer isso sem ter as provas já na mão seria meramente uma medida protelatória. Talvez com a ideia de levantar mais elementos, mais provas, e para poder fazer uma contestação eventualmente no dia 6 mais robusta, ele convocou várias testemunhas para esse depoimento de hoje. Pode acabar se tornando um passo importante aí nos planos para levar a palavra final para o Congresso. A audiência foi marcada ali por alguns momentos meio chatinhos, um clima meio morno. Convidaram um ex-funcionário demitido pelo presidente, ficou lá falando um monte de groselha também. Vamos ver se dessa audiência vai sair coisas boas lá. A importância dela foi que foi a primeira audiência dessa natureza que foi trazida lá no nível federal, no âmbito da Câmara Federal, porque audiências no nível estadual a gente já tinha assistido várias, tá bom? E se por um lado ali esse senador, ele está aguardando ainda ter mais elementos, a senadora também que está concorrendo às duas vagas que ainda estão abertas lá na Geórgia, a Kelly Loeffler, ela diz que pode também contestar o resultado lá do colégio, que o colégio decidir no dia 6, tá bom? Ela disse que está avaliando, está pensando ainda, está vendo como é que vai ficar, mas fato é que o movimento lá do deputado federal Mo Brooks continua caminhando, porque a gente sabe que além desse grupo aí de membros da Câmara Federal, tem 17 procuradores gerais estaduais republicanos e mais da metade também dos republicanos da Câmara assinaram ali um apoio, aquele processo movido pelo Texas, lá entrando como amicus curiae, apoiando aquela ideia, Então, essa demonstração de lealdade ao presidente é muito importante nesse momento, porque no dia 6 há várias margens aí para medidas serem tomadas, tanto pela legislação estadual, quanto a legislação federal, o Código dos Estados Unidos e principalmente da Constituição americana no que tange as suas emendas, principalmente a 12ª emenda. Então, o que aconteceu? Lá na Câmara, a gente tem uma atuação direta ali do deputado Mo Brooks, que no dia 13 de dezembro, ele que é republicano lá do Alabama, ele anunciou a sua intenção de levantar a mão lá no dia 6 e convocar os congressistas para uma análise, E a Constituição diz que se um membro da Câmara fizer isso e um membro do Senado também, eles têm que sentar cada uma das casas por pelo menos 2 horas para conversar sobre esse assunto, tá bom? E o grupo que ele lidera ali nesse esforço agora inclui também deputados que acabaram de ser eleitos, como o Barry Moore, do Alabama, e a Marjorie Taylor Greene, da Geórgia. Então, esse período aí pós-eleitoral vai trazer muitas emoções também. Então, o que eu estou achando em cima dessas análises, desses quadros aí, é que do dia 14 até o dia 6, o presidente americano ele vai tentar levantar provas com essas perícias, vai tentar fazer avançar os processos que estão caminhando, seja os processos que estão capitaneados pela própria equipe de advogados
do presidente, seja por advogados autônomos, como a advogada Powell e o advogado Wood. Eles estão ali com vários processos ainda em andamento. Temos ali uma causa que é uma causa quase óbvia, né? Que seria muito óbvia, que é aquela aplicação da lei que diz que a alteração de critérios no processo dos estados só pode ser feita pelo Poder Legislativo. Mas a gente viu que houve certas alterações feitas pelo Poder Executivo, pelo secretário de Estado e também, em alguns casos, por alguns juízes, né? Então, isso é uma causa quase certa. Esse era o pedido que foi feito pelo Procurador-Geral do Texas, junto com aqueles outros muitos procuradores de outros estados, fora os mais de 100 deputados federais que estavam juntos também. Esse era o pedido, mas aí a Suprema Corte falou que um estado não tinha legitimidade para processar outro estado porque ele não teria sido lesado, né? Mas é claro que se houve algum tipo de problema assim, o estado do Texas acaba sendo lesado, porque o voto dos eleitores do Texas ficam invalidados quando um outro estado não segue a cartilha, né? Um resultado que interfere na nação como um todo, interfere no estado também. Então é algo que está em aberto, mas o que eles estão fazendo, eles estão refazendo esses processos com partes legítimas agora, né? Então o que eu acredito agora é o seguinte: o presidente vai ficar do dia 14 até o dia 6 tentando levantar essas evidências, tentando ver se consegue apoio de mais senadores e deputados, vendo se ele consegue montar um clima favorável, montar um caso favorável, até que chegue ao dia 6. Chegando o dia 6, se não houver ali realmente uma participação mais intensa dos deputados fazendo esse tipo de contestação, do vice-presidente também, que pode abrir margem para uma revisão de todo esse processo, já que o vice-presidente é o presidente do Senado. Se no dia 6 o negócio estiver meio minguado ali para o lado dele, aí eu acho que entre o dia 6 e o dia 20, aí que o negócio vai ficar... eu ia falar interessante, né? Mas eu acho que a melhor palavra seria preocupante, porque se ele sentir que ele não consegue ter uma melhora na sua situação até o dia 6, do dia 6 ao dia 20, eu acho que pode ser que ele invoque aquela medida provisória, aquela ordem executiva que ele emitiu em 2018, que diante de evidências de interferência externa no pleito americano, ele poderia invocar ali poderes para nomear um procurador especial, né, fazer diligências ali mais intensas, coisa que já aconteceu na época do Abraham Lincoln, né, em outros casos ali mais complexos, os presidentes invocaram esse tipo de autoridade. Eu acho que ele está aguardando esse trunfo, né? Eu sempre tenho falado isso, que o nome do presidente significa trunfo quando você traduz para português. E eu acho que ele está guardando esse trunfo aí para depois do dia 6. É um chute que eu estou dando, mas a gente tem alguns generais aí que estão incentivando o presidente a fazer isso, né? O general Flynn, o general McNary, e também tivemos a própria advogada Powell numa entrevista recente também falando isso, que o presidente já tem elementos suficientes para usar essa ordem executiva lá de 2018 relacionada à interferência externa dentro do pleito interno. A gente vai ter que aguardar, vamos ter que ver como é que isso vai ficar. Amanhã voltamos com mais notícias, tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, e o mundo está mudando muito rápido, está difícil de dar conta de tudo, mas aqui no canal Daniel Lopes eu tento enxugar as coisas mais interessantes e importantes e trazer aqui para vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha aí se você está inscrito no canal. Muita gente está reclamando, falando que não foi olhar a inscrição, não estava inscrito mais, então dá uma olhadinha. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando, continue te recomendando material. E além disso também, claro, clica aí no sininho das notificações para receber todas as novidades aqui do canal Daniel Lopes, tá bom? Amanhã, se Deus assim o permitir, a gente volta com mais conteúdo exclusivo aqui para vocês, e desejo a vocês uma excelente noite. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenham o que é bom. Um forte abraço, uma excelente noite para vocês, e se Deus quiser, amanhã
a gente está aqui de volta com mais conteúdo exclusivo, tá bom? Se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo. A gente voltou a fazer muitos estudos legais relacionados às formas, né, como a mídia, né, e o pessoal utiliza, né, recursos psicológicos para tentar influenciar e persuadir, né? Então a gente está estudando muito sobre as técnicas de persuasão utilizadas, vale a pena, clica aqui embaixo, esteja conosco. Também meu livro Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI está de volta, dá uma olhadinha aí. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Valeu!